Breno, tu vens de uma família de judeus comunistas, antisionistas, tens relembrado essa origem em muitos momentos, e em algumas intervenções que tu tens feito aí nos embates com o sionismo, até tu lembra que, muitas vezes gosto de lembrar eles que os conhece desde cedo, desde criança, e as suas práticas intimidatórias também. Mas, afinal, para o nosso público, né, o que é o sionismo? Por que é qualificado por ti no seu livro e nas suas intervenções como uma doutrina colonialista e racista? Mas também queria que, se possível, tu falasse um pouco dessa tua experiência pessoal e como que é a experiência pessoal e política de ser um judeu antisionista no Brasil. Fica com a palavra e muito bem-vindo e muito obrigado pelo convite em meio a uma agenda tão lotada aí nos últimos dias. Primeiro, vamos entender o que é o sionismo. O sionismo é uma corrente ideológica que surge no final do século XIX entre os judeus da Europa, como uma resposta ao antissemitismo. O antissemitismo é como se passou a denominar no final, na segunda metade do século XIX, o ódio contra os judeus. O ódio contra os judeus tem uma história secular, de muitos séculos, né? Que vem desde os primeiros séculos da nossa era, quando os judeus saem da Palestina romana, da Palestina sob controle do Império Romano, e iniciam sua diáspora pelo mundo, especialmente sua diáspora pela própria Europa. E ali na Europa nasceria o antissemitismo. O antissemitismo ele tem como raiz uma questão econômico-social. Os judeus se tornam, na Europa para onde imigraram, se tornam um povo de comerciantes, numa economia agrícola, tanto na Antiguidade quanto na Idade Média. Como povo de comerciantes, os judeus, evidentemente, que puxados pelos judeus mais ricos, os judeus que enriquecem, os judeus vão produzir uma renda mercantil. Com essa renda mercantil, o excedente dessa renda mercantil, os judeus também se transformarão em usurários, em prestadores a crédito. Então, os judeus se transformam num povo classe, para usar o dizer do importante intelectual marxista Karl Kautsky, um povo classe. Essa história de povo classe, a gente sabe como funciona, pelo menos aqui em São Paulo. 80% das padarias de São Paulo, dos bares de esquina, são de portugueses. E será no século XIX, quando se repete, em certa medida, o que havia acontecido no século XV e XVI na Europa Ocidental, que os judeus vivem o seu pior momento, ali na Europa Oriental, seu pior momento pré-Segunda Guerra, bem dito. Né? Os judeus se enfraquecem, eles perdem essa função mercantil e creditícia, há um processo de empobrecimento dos judeus, uma grande parte dos judeus se proletariza, passa a haver um operariado judeu, parte dos judeus, né, sob o Império Russo, vão para a agricultura, voltam a ser camponeses 1.800 anos depois. Né? Claro, uma parte dos judeus se incorporou à grande burguesia na Europa Ocidental, ou mesmo, com maior dificuldade, no Império Russo. Né? São os dirigentes do sionismo esses, né? Ainda não, ainda não. Aí nós temos o antissemitismo brutal, os pogroms, a perseguição aos judeus, os impeditivos de comércio e de trabalho, é uma perseguição brutal aos judeus. Né? O antissemitismo também é usado para... o antissemitismo era fundamentalmente um ativo do nacionalismo burguês chauvinista, era fundamentalmente usado para combater os movimentos revolucionários, porque os judeus, quando se empobrecem, ocorrem dois fenômenos. Uma parte do judaísmo, como eu já disse, se proletariza, passa a existir um operariado judeu que vai se juntar aos movimentos sindicais da segunda metade do século XIX, a partir de 1848, quando a classe trabalhadora emerge com protagonismo na vida política europeia. E outra parte dos judeus, formada por intelectuais, se dissocia do capital, se dissocia do feudo, se dissocia da economia das classes dominantes da época, e esses intelectuais passam a
a se envolver com as ideias socialistas. Aliás, quem era Karl Marx? Um judeu alemão. Se nós andarmos um pouco no tempo, Leandro, e formos à Revolução Russa de 1917, dos 7 integrantes do Politburo do Partido Bolchevique, 4 eram judeus. Daí o tema recorrente da conspiração judaico-bolchevique, que alimentou o Henry Ford, o nazismo. Exatamente. Então, o antissemitismo era um ativo da extrema-direita para combater a revolução, para combater o movimento socialista, para combater o movimento sindical. Aí, diante do antissemitismo, você tem 2 respostas. Uma resposta era a resposta do marxismo. Naquele momento, no final do século XIX e até meados do século XX, eu arriscaria dizer, embora eu não tenha nenhuma pesquisa que me permita ser taxativo a esse respeito, o marxismo provavelmente, se não era a corrente majoritária entre os judeus, era a corrente mais influente. O marxismo era a corrente mais influente entre os judeus. E a solução que o marxismo dava à questão judaica, ao antissemitismo, que era muito grave, a solução era a integração às sociedades para as quais tinham imigrado os ascendentes dos judeus, para a classe compreendendo que a libertação judaica, que a superação da questão judaica só poderia vir com a Revolução Socialista. Inclusive na Palestina, né? O programa do Partido Comunista de Israel histórico é a integração à sociedade palestina e tudo mais. Ou seja, a ideia é que a questão judaica só seria superada se houvesse a Revolução Socialista, se a classe trabalhadora tomasse o poder, se as classes proprietárias deixassem de existir e se as funções de crédito, de finanças, deixassem de ser atividades privadas e os judeus pudessem serem plenamente incorporados a uma classe trabalhadora hegemônica. O sionismo é a outra resposta que surge. O sionismo propõe uma resposta nacional chauvinista e racista. Em aliança com o imperialismo, primeiro britânico, depois dos Estados Unidos. Exatamente. O sionismo propõe a criação, 2 princípios fundamentais do sionismo. O sionismo tem muitas alas políticas, mas o chamado consenso ideológico do sionismo tem 2 pilares. Um pilar, a criação de um Estado judaico, de um Estado étnico, de um Estado racial, porque os judeus não são uma nacionalidade. Os judeus foram uma nacionalidade até os anos 70 da nossa era, ou seja, quando surge o sionismo, os judeus já não eram mais uma nacionalidade há mais de 1.800 anos. Os judeus haviam se incorporado a várias nacionalidades. Sim. Né? Então já não era mais uma nacionalidade, era um grupo étnico, cultural, religioso, com muita diferenciação interna, com muita fabricação do que seria a herança judaica, a identidade judaica. A língua do hebraico também. Não era, o hebraico tinha morrido. O hebraico já tinha morrido. Os judeus na diáspora europeia falavam o Yiddish, que é um dialeto derivado do alemão arcaico. Né? Mas o sionismo propõe a criação de um Estado racial e o segundo pilar, um Estado racial que fosse construído nas antigas terras de Israel.